Olá! A nossa aula de hoje versará sobre a refração da luz. Observe, a refração da luz representa para nós a passagem da luz através de um dióptro, isto é, como vocês se lembram das aulas anteriores, a passagem da luz por dois meios transparentes homogêneos considerados com uma superfície de separação. Quando a luz passa por essa superfície de separação, nós então estudamos o fenômeno físico chamado de refração. À semelhança da reflexão da luz, nós temos aqui também duas leis a considerar. A primeira lei, observe, ela diz: o raio incidente, o raio refratado e a normal ao dióptro no ponto de incidência estão no mesmo plano. Perceberam que elas são praticamente iguais? Isto é, aquela lei que nós vimos lá para espelhos dizia também que o raio incidente, o raio refletido estavam no mesmo plano. Aqui trocamos, em vez do raio refletido, para o raio refratado. A segunda lei, lá em espelho, falava da igualdade entre os ângulos de incidência e de reflexão. Aqui a situação mudou um pouquinho. Nós temos aqui o ângulo de incidência, isto é, o ângulo entre o raio incidente e a normal. Nós temos aqui o ângulo de refração, isto é, o ângulo entre o raio refratado e a normal. Observe que agora esses ângulos nesta figura não se apresentam iguais. O que significa isso? Que nem sempre nesta situação eu terei o ângulo de incidência igual ao ângulo de refração. Então, é comum observar-se em refração uma confusão. Imaginar-se que a refração acontece quando há um desvio do raio incidente, isto é, esse ângulo é diferente desse. Não é isto que acontece aqui. A refração é definida como a mudança de velocidade que a luz experimenta quando passa pela superfície de separação. Observe, é possível haver refração onde este ângulo de incidência seja igual ao ângulo de refração. Quando isso ocorre? Nas incidências perpendiculares. O ângulo de incidência vale zero, o ângulo de refração também valerá zero. Mas ocorre refração por quê? Porque houve mudança de velocidade na passagem da luz do meio considerado 1 para o meio considerado 2. Reforçamos então. O raio incidente, o raio refratado e a normal superfície de separação no ponto de incidência estão no mesmo plano, que é o plano de incidência. A segunda lei, para um mesmo dióptro, isto é, para um mesmo par de meios, existe uma relação constante entre o seno do ângulo de incidência I e o seno do ângulo de refração R. Observem o que isso significa matematicamente. Os ângulos I e R são de primeiro quadrante. Como eles são de primeiro quadrante, no primeiro quadrante, quando a função seno cresce, é porque o ângulo cresceu. Então, o maior seno corresponde ao maior ângulo. Podemos, então,
escrever matematicamente que existe uma relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, expressa pela relação entre as velocidades da luz no meio 1 e no meio 2. Observem mais uma vez, se o ângulo I é maior que o ângulo R, implica o seno de I é maior que o seno de R e, consequentemente, a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Como dissemos agora há pouco, o único cuidado que nós temos que ter é na situação em que o ângulo I é 0 grau. Observe, para um ângulo 0 grau, eu não consigo definir matematicamente a expressão seno de 0 sobre 0. Então, nesse caso, não usamos a segunda lei. Mas lembramos a vocês, a refração representa sempre a relação entre as velocidades no meio 1 e no meio 2. Então, vamos mais uma vez definir grandezas aqui em física. A grandeza índice de refração. Como definimos o índice de refração? De duas maneiras distintas. Primeira, o índice de refração absoluto. O que é o índice de refração absoluto? É a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Um exemplo, o índice de refração absoluto do meio 1 é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, lembram-se, é a expressão representada por C, sobre V1. E o índice de refração de um meio 2, ainda absoluto, é o C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz no meio 2. Vamos agora definir o índice de refração relativo entre dois meios. Observe, ele representa a razão entre dois índices de refração absolutos. Colocamos aqui o índice de refração absoluto do meio 2 e dividimos pelo índice de refração absoluto do meio 1. Fazendo-se então a divisão, vai desaparecer o termo C, ficando então N21 igual a N2 sobre N1 ou V1 sobre V2. Observaram o que eu disse? É N21. Não deve ser lido N21. N21, entende-se, índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Observem que essa expressão V1 sobre V2 já é nossa conhecida. Vocês se lembram da segunda lei? Então observe, nós podemos agora juntar essas duas ideias apresentando a relação entre o índice de refração e também o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Vamos então observar uma cena que o ator, ele tenta fisgar um peixe dentro d'água. Ele não é um índio, então ele não aprendeu isso. O que quer dizer? Que ele vai jogar a lança e não vai acertar o peixe. Por quê? Porque nós vamos mostrar no nosso próximo tópico que onde ele vê o peixe não é onde o peixe está. Vamos então agora estudar o fenômeno da reflexão total da luz. Observem, nesta situação, nós estamos fazendo a luz do meio 1 para o meio 2. Perceberam o que significa o ângulo de incidência ser menor que o ângulo de refração? Que a velocidade da luz nesse meio é obrigatoriamente menor que a velocidade da luz naquele meio, como vimos na expressão seno de I sobre seno de R igual a V1 sobre V2. Nesta situação, então, observamos que este é o raio incidente, este é o raio refratado. Isto é, houve um aumento do ângulo tal que a velocidade no meio 2 é maior que a velocidade no meio 1. O que aconteceria, então, se aumentássemos ainda mais esse ângulo de incidência?
isto é, se o raio incidente entrasse mais afastado da normal. Observe, nesta situação, o raio refratado sairia rasante ao dióptro. Isto é, para este ângulo de incidência, eu teria um ângulo de refração igual a 90 graus. Nesta situação particular, nós dizemos que o ângulo de incidência é chamado ângulo limite de refração. Observe que a partir daqui, obrigatoriamente, qualquer raio incidente com ângulo maior do que esse, sofrerá então uma reflexão total. Isto é, ele vai estar incidindo no meio 1, vai bater na superfície de separação e vai voltar para o meio 1. Vocês se lembram das aulas anteriores? A reflexão é justamente o fato da luz incidindo na superfície de separação voltar ao meio primitivo. Então, a reflexão total da luz é justamente o fenômeno que nós observamos aqui. Dado um ângulo incidente maior que o valor do ângulo limite, este raio, em vez de passar para o meio 2, isto é, sofrer uma refração, ele vai voltar para o meio 1, sofrendo então uma reflexão. Vamos então observar o que acontece quando eu considero o dióptro plano ar-água. Isto é, vamos imaginar um ponto luminoso dentro da água, que eu estou considerando meio 1, e um observador, uma pessoa, olhando esse objeto no meio 2. Observe, o raio vai sair desse ponto P, vai incidir na superfície de separação e sofrerá refração. Como está indo de um meio mais refringente, isto é, de um meio que tem menor velocidade para um meio que tem maior velocidade, o ângulo R obrigatoriamente será maior que o ângulo I. Então, este raio vai chegar ao olho do observador. Como o olho humano tem a propriedade de tudo que ele vê associar uma linha reta, esse observador vai observar a imagem desse ponto aqui, nesse ponto P'. Perceberam? Ele está vendo o objeto que está nesse ponto como sendo a imagem no ponto P'. Já imaginaram, então, se fosse um peixe? O peixe estaria aqui, mas o indivíduo vai ver o peixe aqui. Quando ele jogar a lança aqui, ele pensa estar acertando o peixe, mas estará jogando exatamente em cima do peixe. Lembrando mais uma vez, chamamos distância P a distância do objeto ao dióptro. Chamamos P' a distância da imagem ao dióptro. Podemos então, comparando os triângulos gerados por este raio prolongado aqui e por este raio que é o incidente, concluir que existe uma relação entre os índices de refração e os ângulos I e R. Observe então, no triângulo PAB, podemos escrever a tangente de I, a tangente do ângulo de incidência, é a razão entre X e P. Observe então, no triângulo P'AB, a tangente de R vale X sobre P'. Se eu divido membro a membro as duas expressões, eu tenho tangente de I sobre tangente de R é igual X sobre P sobre X sobre P'. Simplificando a expressão, podemos concluir que, primeiro, os ângulos I e R são pequenos. A tangente de I, como o ângulo é pequeno, nós sabemos da matemática, que se confunde com o seno de I. Como a tangente de R, R pequeno, se confunde com o seno de R, podemos então escrever
Seno de I sobre seno de R é P' sobre P. Como nós vimos anteriormente, o seno de I sobre seno de R representa a relação entre o índice de refração do meio 2 e o índice de refração do meio 1. Então dizemos N21 é igual P' sobre P. Perceberam? Se o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1, P' seria maior que P. Se o índice de refração do meio 2 é menor que do meio 1, como é o caso apresentado, P' será obrigatoriamente menor que P, gerando então uma imagem acima do objeto, a profundidade aparente, isto é, a distância do nível de água até essa imagem representa a profundidade que nós vemos, mas não está o objeto. Se você em casa quiser fazer essa experiência, é bastante fácil. Encha a pia com água, coloque a mão dentro dela. Você vai notar que numa visada mais ou menos perpendicular, você verá sua mão acima da posição que ela realmente está. Vamos agora considerar a situação do diótro plano água-ar. Isto é, vamos considerar se nós, o observador, estivermos dentro d'água, por exemplo, e existisse um objeto no ar. A situação é semelhante à anterior, mas observem, agora, o ponto P é um ponto objeto. Então teremos aqui o raio incidente dando este raio refratado. Como o observador vai receber este raio refratado, como sempre o olho humano tem a propriedade de associar uma linha reta, ele vai ver a imagem P'. O que significa isso? Que dado um objeto aqui, a imagem aparecerá numa altura maior do que estava anteriormente. Observe, este sistema nosso é semelhante ao anterior, mas agora cuidado, estamos no meio que tem mais refringência, isto é, a velocidade da luz neste meio é menor. Observe então que a expressão continua a mesma, mas quando fizermos a relação com o índice de refração, também não teremos mudança. Mas agora, observe, como N21 significa índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, sendo o índice de refração 2 maior que o meio 1, P' será maior que P. Realmente, a imagem estará numa posição superior. Então, se um peixe está dentro d'água e ele vê um helicóptero, ele vê numa posição mais alta. Percebeu agora por que para pescar a gente usa uma vara? Por que a gente não amarra a linha com anzol direto no dedo? Porque se a gente ficar na beira da margem tentando pegar o peixe, ele se assusta e vai embora. Mas se a gente coloca uma vara para se afastar da margem, ele não nos vê, já que a linha é quase invisível. Não. Vai responder uma questão para mim. Olha só. Um feixe de luz monocromático passa do índice de refração N1 para o índice de refração N2. A velocidade de propagação da luz no primeiro meio é V1, no segundo é V2. Então, a relação N1 e N2 é igual ao quê? Ah, tem que perguntar para o professor de física. Eu, sem chance. Isso é complicado, né? Bastante. Se eu tentar falar para você na prática como funciona, é bem mais fácil. Bom, seria bem mais fácil, realmente. Processo de uma lente, o índice de refração da luz. Ela bate aqui e sai embaixo. Seria isso? Ah, sim, tipo da água. Da água, teoricamente falando. Um feixe de luz monocromático passa de um meio N1 para um N2. E a velocidade de propagação da luz no primeiro meio é V1, no segundo ela é V2. N1 sobre N2 é igual ao quê? N? 1 sobre N2 é igual ao quê? N1 sobre N2. Sabe o que seria isso? É. O processo de uma lente, de um óculos. O processo de quando você está dentro d'água, a gente não parece menor,
é a refração da luz. Mas é lógico, quando o raio entra, ele dobra. Ele dobra. A velocidade de propagação da luz no primeiro meio é V1, no segundo ela é V2. N1 sobre N2 é igual a quê? V1 sobre V2? Quase! Tenta de novo. V2 sobre V1? Ela acertou, é inversamente proporcional. Na prática, você poderia me falar o que seria isso? Não, não tenho a menor ideia. Sabe quando você vê um arco-íris? Sabe o que é que acontece? Não. As gotículas de água funcionam como seu óculos. Uma lente forma um prisma e a refração dá aquela imagem. Um feixe de luz monocromático passa do índice de refração N1 para outro índice N2. A velocidade de propagação da luz no primeiro meio é V1, no segundo é V2. Então, N1 sobre N2 é igual a quê? Sei lá, meu. Não sei. Não. Chute. Sei lá, não dá nem pra chutar. V2 sobre V1. V2 sobre V1. Você sabe por que seria V2 sobre V1? Ela sabe, ela é japonesa. Inversamente proporcional. Olha só, e na prática? Agora, na prática, vocês vão poder falar pra mim o que é isso. O que é que vocês enxergam quando vocês colocam uma caneta num copo com água? Qual a imagem que vem na sua cabeça? A caneta aumentada. Ou ela aumenta ou ela fica torta. Isso, torta. Você sabe por que ela fica torta? Por causa da refração da luz e da água, que são diferentes. Isso, o que é que acontece? A luz incide na água, a velocidade, ela altera a velocidade ou o trajeto, e por isso você enxerga com a caneta torta. Como vocês observaram na enquete, existem muitas dúvidas a respeito do índice de refração. Vamos então saná-las. O que nós sabemos? Que dado dois índices de refração, N1 e N2, existe uma relação inversa com as velocidades da luz nos meios 1 e 2. Isto é, se nós tivermos N1 sobre N2, teremos V2 sobre V1. Ou seja, no índice de refringência maior, eu tenho uma velocidade de luz menor. No índice de refração menor, a velocidade da luz será maior. Vamos então agora associar os diótros planos. Vamos observar dois diótros planos e paralelos, constituindo a lâmina de faces paralelas. Observe então o nosso esquema de uma lâmina de faces paralelas. Pense numa lâmina de vidro. Ela está perpendicular ao monitor. Então, esta face é um diótro ar-vidro. Essa outra face representa o diótro vidro-ar. Perceberam? Existe aqui no meio um meio 2, aqui o meio 1, aqui o meio 1. No nosso exemplo, ar, vidro, ar. Imaginemos então um raio incidindo sobre essa lâmina, vindo do ar, através do ângulo I1. Esse raio sofre refração nesta superfície, se aproximando da normal. Por que se aproximando? O ângulo R tem que ser menor que o ângulo I, porque a velocidade da luz no vidro é menor que a velocidade da luz no ar. Observe que chegando no outro diótro, agora a luz vai passar do vidro para o ar. O que significa isso? Como a velocidade no ar é maior que no vidro, obrigatoriamente o ângulo I2 será maior que este ângulo de entrada, que é o ângulo R. Perceberam? O raio incidente que tinha esta direção de propagação, ele foi transladado para esta posição. O que quer dizer isso? Ele está paralelo à situação de entrada. O raio emergente numa lâmina de faces paralelas é paralelo ao raio incidente. Dizemos então que nesta situação o raio não sofreu desvio, o raio só sofreu um deslocamento. Em alguns livros você vai encontrar isso com o nome de desvio lateral. Também é usado em física. Vamos determinar as relações existentes entre esses elementos. Considerando a situação do ar para o vidro, podemos escrever seno de 1 sobre seno de R
vale N21. Se pegarmos do diótro 2,1, isto é, do vidro para o ar, escreveríamos seno de 2 sobre seno de R igual a N21. Perceberam? A equação é a mesma porque vale o princípio da marcha inversa. Se em vez de fazer a entrada, como nós fizemos, pela parte superior da lâmina, poderíamos perfeitamente fazer a entrada pela parte inferior, que o trajeto do raio seria exatamente o mesmo. Observe então que se I1 é igual a I2, o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Vamos então chamar estes ângulos de I. Observem também que no triângulo ADB, o seno do ângulo I menos R é igual ao deslocamento lateral sofrido pela hipotenusa do triângulo, que é AB. Se nós pegarmos o ângulo R, poderemos ver, através do triângulo ACB, que o cosseno de R é igual à espessura da lâmina sobre a hipotenusa do triângulo retângulo AB. Ou, dividindo as duas expressões, eu teria seno de I menos R sobre cosseno de R igual o deslocamento sobre AB sobre a espessura da lâmina sobre AB. Eliminando-se os termos comuns, fica o deslocamento vale a espessura da lâmina vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Perceberam então que esse deslocamento depende não só da espessura que a lâmina tem, como também dos ângulos que existem de incidência e refração, isto é, depende também do índice de refração relativo entre os dois meios. Vamos então experimentar um exercício sobre isso? Observe, um raio luminoso propagando-se no ar incide sobre a superfície lateral de um cilindro de vidro no plano de secção reta do cilindro. Dentre as trajetórias do raio luminoso propostas, nestas figuras a seguir, são fisicamente possíveis. Vamos então ver as figuras? Observe, aqui está o cilindro. Perceberam que o cilindro está outra vez perpendicular ao monitor? Primeira hipótese, esta. Segunda hipótese, esta. Terceira hipótese, esta. Quarta hipótese, esta. Então o exercício pergunta, quais são possíveis? É possível? Sim. Observe, se isto é um cilindro, esta planificação me mostra uma circunferência. Então, como o raio está passando pelo centro da circunferência, obrigatoriamente, ele não sofre desvio. Ele sofre refração, mas não sofre desvio. Então, ele passa direto. Observe, nesta situação, o raio luminoso entra obliquamente à superfície, não está passando pelo centro. Mas, na figura do raio refratado, o raio refratado passa pelo centro. É impossível. Por quê? Porque, dado um ângulo I diferente de zero, é impossível que nós tenhamos um ângulo R igual a zero. Então, a figura 2 é impossível fisicamente. Analisemos a 3. Perceberam outra vez? Se isto é a circunferência, o centro está mais ou menos aqui. Então, a normal estaria aqui, a luz passando do ar para o vidro, de um meio menos refringente para um meio mais refringente, tenderia a se aproximar da normal, isto é, o ângulo R de refração realmente menor que o ângulo I de incidência. Aqui, nesse diótro, estaria acontecendo o contrário. Agora estaria passando do vidro para o ar. Então, como é de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio tenderia a se afastar da normal. Este desenho é possível. Observem a situação do 4. É impossível. Se o raio está entrando aqui, ele está oblíquo
a esta superfície. Se ele está oblíquo, ele não pode passar pelos meios sem desvio. Obrigatoriamente, então, esse raio teria que sofrer um desvio. Como tal, as respostas possíveis são 1 e 3 somente. Opção letra A. Vamos então a um próximo exercício. As miragens e as posições aparentes dos corpos celestes são corretamente explicadas através da primeira opção, variação do índice de refração das camadas de ar devido à mudança de densidade do meio. Opção B, reflexão total da luz nas camadas mais baixas, seguida da difração da luz. C, interferência destrutiva que ocorre devido à reflexão da luz nas camadas mais altas da atmosfera. Opção D, esfericidade do planeta, que faz com que os raios luminosos que tangenciem a atmosfera, dando-nos a impressão de desvio. Opção E, a esfericidade do planeta, que faz com que a atmosfera se comporte como um espelho convexo para os raios provenientes do Sol e ocasione uma imagem virtual dos objetos. Observe, quase todos vocês já devem ter visto essa miragem. Quando a gente viaja num dia de sol e olha uma estrada ao longe, a gente pensa que a estrada está molhada, que tem lá uma poça com água. Mas a gente entende pela física que lá não tem água nenhuma. Observe, as camadas mais baixas da atmosfera, como estão mais perto da Terra, elas estão mais quentes. Por quê? Porque a luz solar não esquenta o ar, mas esquenta a Terra. A Terra aquecida emite calor que esquenta o ar. Então, as camadas de ar mais baixas estão mais quentes. Mais quentes, você se lembra, significam menos densas. Então, essas miragens que a gente vê, e não só a gente vê, como também a gente consegue captar em filmes, consegue captar na televisão, especialmente nas corridas de Fórmula 1, elas são miragens físicas. Observe, a resposta é a letra A. Observe mais um exercício. Um feixe de luz monocromática passa de um meio de índice de refração N1 para outro de índice de refração N2. A velocidade de propagação da luz no primeiro meio é V1 e no segundo V2. Assim, a razão N1 sobre N2 é igual a... Perceberam? A nossa enquete era justamente esse exercício caído num vestibular. O que nós podemos dizer? Como eu tenho estas opções, eu sei que N1 sobre N2 vale V2 sobre V1. Isto é, o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade da luz daquele meio. Vamos então às dicas de hoje. Observe, primeira coisa, a refração representa a mudança de velocidade na passagem de um meio para o outro. Além disso, lembre-se, a velocidade é inversamente proporcional ao índice de refração do meio. Isto é, quanto mais refringente é o meio, menos velocidade a luz tem nesse meio. E com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a refração. Abordamos as leis de refração. Devidas a Snell-Descartes, e lembre-se, essas leis valem para reflexão e refração. A primeira é quase igual. A segunda modifica-se apenas numa situação tal que, para o seno do ângulo de incidência e o seno de ângulo de refração, igual a N2 sobre N1. Vimos os índices de refração.
A relação entre as velocidades nos dá o índice de refração, podendo ser absoluto quando relacionamos a velocidade da luz no meio com a velocidade da luz no vácuo, ou relativo quando pegamos dois meios quaisquer. Analisamos o de outro plano ar-água. A imagem aparece sempre mais perto do dióptro. E estudamos o de outro plano água-ar. Agora, a imagem aparece mais longe do dióptro. Também falamos sobre as lâminas de faces paralelas. O raio incidente é paralelo emergente e observa-se então apenas um deslocamento da posição do raio, não um desvio angular. Bons estudos. Colegas, nós podemos observar facilmente através da refração o princípio de Fermat. Podemos então usar essa ideia da refração para mostrar que a luz percorre sempre o caminho óptico mínimo entre dois pontos quando atravessa uma superfície de separação entre dois meios, tais que as velocidades nesses meios sejam distintas. É possível haver refração onde este ângulo de incidência seja igual ao ângulo de refração. Quando isso ocorre? Nas incidências perpendiculares. O ângulo de incidência vale zero, o ângulo de refração também valerá zero. Mas ocorre refração por quê? Porque houve mudança de velocidade na passagem da luz do meio considerado 1 para o meio considerado 2. Reforçamos então o raio incidente, o raio refratado e a normal superfície de separação no ponto de incidência estão no mesmo plano, que é o plano de incidência. A segunda lei, para um mesmo dióptro, isto é, para um mesmo par de meios, existe uma relação constante entre o seno do ângulo de incidência I e o seno do ângulo de refração R. Observem o que isso significa matematicamente. Os ângulos I e R são de primeiro quadrante. Como eles são de primeiro quadrante, transparentes, homogêneos, considerados com uma superfície de separação. Quando a luz passa por essa superfície de separação, nós então estudamos o fenômeno físico chamado de refração. À semelhança da reflexão da luz, nós temos aqui também duas leis a considerar. A primeira lei, observem, ela diz: o raio incidente, o raio refratado e a normal ao dióptro no ponto de incidência estão no mesmo plano. Perceberam que elas são praticamente iguais? Isto é, aquela lei que nós vimos lá para espelhos dizia também que o raio incidente, o raio refletido estavam no mesmo plano. Aqui trocamos, em vez do raio refletido, para o raio refratado. A segunda lei, lá em espelho, falava da igualdade entre os ângulos de incidência e de reflexão. Aqui a situação mudou um pouquinho. Nós temos aqui o ângulo de incidência, isto é, o ângulo entre o raio incidente e a normal. Nós temos aqui o ângulo de refração, isto é, o ângulo entre o raio refratado e a normal. Observe que agora esses ângulos, nesta figura, não se apresentam iguais. O que significa isso? Que nem sempre, nesta situação,
eu terei o ângulo de incidência igual ao ângulo de refração. Então, é comum observar-se em refração uma confusão. Imaginar-se que a refração acontece quando há um desvio do raio incidente, isto é, esse ângulo é diferente desse. Não é isto que acontece aqui. A refração é definida como a mudança de velocidade que a luz experimenta quando passa pela superfície de separação. Observe. Olá, a nossa aula de hoje versará sobre a refração da luz. Observe, a refração da luz representa para nós a passagem da luz através de um dióptro, isto é, como vocês se lembram das aulas anteriores, a passagem da luz por dois meios. No primeiro quadrante, quando a função seno cresce, é porque o ângulo cresceu. Então, o maior seno corresponde ao maior ângulo. Podemos, então, escrever matematicamente que existe uma relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, expressa pela relação entre as velocidades da luz no meio 1 e no meio 2. Observem mais uma vez, se o ângulo I é maior que o ângulo R, implica o seno de I é maior que o seno de R e, consequentemente, a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Como dissemos agora há pouco, o único cuidado que nós temos que ter é na situação em que o ângulo I é 0 grau. Observe, para um ângulo 0 grau, eu não consigo definir matematicamente a expressão seno de 0 sobre 0. Então, nesse caso, não usamos a segunda lei. Mas lembramos a vocês,